Ok, queridos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Vamos dar uma olhada aí no nosso conteúdo, o que a gente vai estudar hoje. Olha aí, objeto de conhecimento, temos programas e indicadores de saúde pública. Vamos falar sobre as diferenças, né, entre surto, epidemias e pandemias, um assunto super atual, né, que é importante que a gente entenda qual a diferença, alguns exemplos, não é? E aí, pega então o seu caderno para você anotar. Vamos para a nossa aula. Muito se ouviu falar nesses últimos tempos em pandemia, em surtos. Como é que isso se diferencia? O que é uma pandemia quando uma doença é considerada endemia? Isso tudo nós vamos procurar esclarecer na nossa aula de hoje. E para isso eu trago a nossa primeira cartela. Observem comigo. A classificação epidemiológica de uma doença tem a ver com a relação entre escala e a frequência com a qual uma doença está contaminando as pessoas. Reparem aí que está em vermelho para a gente não esquecer. A classificação epidemiológica, ou seja, essa classificação vai se diferenciar em surtos, epidemias, endemias ou pandemias. A classificação epidemiológica de uma doença tem a ver com a relação entre escala e frequência, onde ela está acontecendo e com que frequência essa doença está acontecendo. Quando você tem a diferença entre onde está acontecendo e quantas pessoas, qual é a população que está sendo atingida com essa doença, a gente tem a diferenciação na classificação epidemiológica. Olha só na nossa próxima cartela. Existem diferentes nomes técnicos para classificar o status epidemiológico de uma doença. São eles: surto, epidemia, endemia e pandemia. Então, de acordo com o número de contaminados, a frequência, a localidade em que, como ela se espalha nas localidades, a gente tem essa classificação de surto, epidemia, endemia e pandemia. E nós vamos conhecer detalhadamente cada um deles para que a gente possa diferenciá-los. Então, vamos chamar o primeiro, que é o surto. O que é surto em relação à classificação epidemiológica? Um surto é o aumento repentino e inesperado de casos de uma doença em uma determinada região. Então, novamente, um surto é um aumento repentino e inesperado de casos de uma doença em uma determinada região, comunidade ou estação do ano. O número de casos pode variar de acordo com o agente que causa a doença. Próxima cartela. Também é avaliado o tamanho e tipo de exposição anterior, quando se trata de uma doença conhecida. Geralmente, os surtos são causados por infecções transmitidas por pessoas, animais ou ambientes, produtos químicos e até materiais radioativos. Então, esses são um dos causadores dessas infecções que podem gerar surtos. Pode ser tanto uma doença passada aí de pessoa para pessoa, ou passada por animais, ou aquele ambiente estar com status de surto e aí ocasionar essa proliferação de doenças. Observem comigo. Existem ainda os surtos de causas desconhecidas, como as populares viroses,
né? As viroses é um exemplo clássico de surtos. Surtos do vírus Ebola são uma preocupação constante em regiões tropicais da África subsaariana desde 1976. E você tem aí no mapa esse exemplo, colocando essa parte aí da África que tem surtos de cólera, do vírus Ebola, que acontece muito nessa área. Então, acontecem surtos, aparece rapidamente, muitos casos acontecem de forma inesperada, depois já tem outra região que você tem outro surto, rapidamente, muitas pessoas infectadas. E na situação do surto, como ela acontece de forma inesperada, muitas vezes precisa a saúde pública se organizar rapidamente para conter aquele surto. Por quê? Porque um surto, ele pode se tornar algo maior, e aí ele muda de classificação epidemiológica e pode virar ou ser uma epidemia ou uma pandemia. Mas em algumas classificações a gente já tem conhecidos surtos. Sabe-se, por exemplo, que naquela região acontecem esses surtos de um tipo de doença, depois em outro estado vai acontecer, mas ainda naquela região, um surto ainda daquela doença. Então, esse aumento rápido de casos de uma doença é um surto. A outra classificação epidemiológica que nós vamos conhecer é a endemia. Vamos entender o que é a endemia. A endemia se dá quando uma doença tem recorrência em uma região, mas sem aumentos significativos de casos. Olha só, enquanto o surto acontece de forma rápida em números de casos, a endemia é uma doença que tem recorrência em uma região, mas sem aumentos significativos no número de casos. Ou seja, o problema se manifesta com frequência e segue um padrão relativamente estável, que prevalece. Se houver alta incidência e persistência da doença, pode ainda ser chamada de hiperendêmica. A malária é considerada uma doença endêmica na nossa região, na região norte do Brasil. Porque a gente sempre sabe dos surtos da doença de malária, acomete principalmente a nossa região, principalmente, né, nos casos com verão. A gente tem um clima com verão, com chuvas rápidas, e isso ajuda ali no período de reprodução do mosquito, né, que transmite a malária. Então, a endemia, a malária é uma doença endêmica, uma doença que a gente já aprendeu a conviver, que ela acontece sempre. Sempre teremos malária e ela prevalece ali com o número de casos, não tem grandes incidências de malária. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, um gráfico, para que a gente possa olhar nessa imagem e detectar aí, olha, a gente tem em verde os casos de malária. Observem que a gente pegou esse resumo histórico aqui desde 2007 até 2018. A incidência da malária no país. E observem que ela sempre acomete mais a nossa região norte. Então, é uma doença que já está caracterizada aí na nossa região, nós já convivemos com ela. Então, a malária é um exemplo de doença endêmica. Observem que nesse resumo histórico, nessas imagens aí históricas, a gente tem um recorte desde 2007 até 2018. Reparem que essa doença, ela não se alastra para outros estados com grande frequência, com maior frequência, com grande número de casos. A incidência é realmente na região norte do país. Então, por isso que a gente diz que a malária já é uma doença endêmica na nossa região. Outra questão importante sobre as doenças endêmicas é que elas podem se tornar epidêmicas se não controladas. Isso depende de vários fatores, que vão desde mudanças no agente ou hospedeiro até transformações no ambiente. Reparem só, e essa mudança de uma doença endêmica para epidêmica pode depender de vários fatores que vão
desde a mudança do agente ou hospedeiro até transformações no ambiente. A gente já falou sobre agente etiológico, né? E sobre os vetores. Então, quando há mudança, que aquele agente etiológico, ele pode aí vir a ocupar outro hospedeiro, e aí a doença pode ser transmitida não mais só pelo aquele hospedeiro, mas por outros. Então, essa mudança pode fazer que uma doença endêmica passe a ter a classificação epidêmica. E por isso nós vamos entender o que é uma epidemia. Acompanhem comigo a leitura. Uma epidemia é quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala global. Ou seja, o problema se espalha acima do esperado, sem uma delimitação geográfica específica. Neste caso, a doença se faz presente em diversos locais ou comunidades, para além daquele em que foram inicialmente identificados. As epidemias podem ser a nível municipal, estadual e nacional. Vamos novamente comigo nessa cartela? Uma epidemia, vamos à classificação das epidemias. Uma epidemia é quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala global. Então, estou falando que não é em todo o mundo, é quando acontece em várias regiões, mas sem ser em escala global. E as epidemias, elas podem ser em nível municipal, quando acontece aí no seu município, a nível estadual, quando acontece no estado, e a nível nacional, quando acontece em vários estados. E um exemplo disso é, em dezembro de 2021, ocorreu um aumento repentino e generalizado dos casos de gripe no Brasil. Na época, as autoridades de saúde do estado de Rio de Janeiro trataram a situação como uma epidemia do estado fluminense, uma epidemia no estado do Rio de Janeiro. No último trimestre de 2021, o número de casos graves de gripe saltou no estado do Rio de Janeiro. Olha só esse gráfico para a gente entender como é que foi essa classificação lá no Rio de Janeiro de considerar essa doença epidêmica. Reparem, a gente vem aqui, olha, com o número, reparem aqui embaixo, está pegando a data aqui de 4 de outubro. E você vinha com os casos de gripe sendo acompanhados. De repente, você teve um alto número de gripes. Olha só, chegou aqui em dezembro, um alto nível do estado de gripe, não só no estado do Rio de Janeiro, né? Então, em todo o estado teve esse surto e por isso foi classificado como epidemia. Estavam acontecendo muitas pessoas com sintomas dessa grave gripe. Então, em 2021, vocês viram aí que eles sempre tiveram essa doença e nesse gráfico vocês observam, eles vêm aí num certo controle, mas chegou em um período que teve um aumento muito grande. E aí, muitas pessoas infectadas, várias localidades desse estado. Então, esse é um exemplo de epidemia no nível estadual. Ainda não é em nível global. Quando uma doença acometida, acontece em várias regiões do país, a nível mundo, a nível global, ela recebe um outro nome que vocês ouviram falar muito nesses últimos anos, que é a pandemia. Então, observem comigo na nossa próxima cartela. Uma pandemia é a disseminação mundial de uma doença. Ela pode surgir quando um agente infeccioso se espalha ao redor do mundo e a maior parte das pessoas não são imunes a ele. Muito importante aí nessa cartela que a gente traz o seguinte: apesar da doença se espalhar,
ao redor do mundo, na pandemia, a maior parte das pessoas não são imunes, ou seja, não tem defesa, não tem proteção contra essa doença. Então, não tendo proteção, não tendo defesa, não tendo controle, essa doença consegue chegar em todo o mundo. Então, uma pandemia é a disseminação mundial de uma doença, quando vários países estão sofrendo com a mesma doença. E como não há uma forma de prevenção, como não há uma forma de se defender, de tornar o seu organismo com possibilidade de defesa dessa doença, você acaba também sendo agente transmissor desta doença. E por não ter, por a maioria das vezes ainda não ter conhecimento de como segurar essa doença, de como vencer essa doença acaba aí se proliferando para o mundo todo e aí recebe uma classificação de pandemia. Continuem comigo na nossa leitura. Olha só. Em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários, porque ela se estende a várias regiões do planeta. Mas isso não necessariamente significa que a situação é irreversível, ou seja, que o agente da doença tem aumentado o seu poder de ameaça. Isso quer dizer o seguinte, que apesar de ser o pior cenário de uma doença, ela conseguir ser pandêmica, não significa que ela é imbatível e que essa situação não pode mudar. Na verdade, essa situação pode mudar assim que descobrirmos uma forma de destruí-la, uma forma de combater e uma forma de prevenir. Então, até que essa descoberta aconteça, essa doença, ela fica rodando nos ambientes, entre os municípios, as suas formas de infecção em grande parte é por vias aéreas, então acaba proliferando essa doença. E para que haja um certo controle até que se descubra efetivamente uma forma de combatê-la, algumas medidas são adotadas e vocês já sabem disso. Olhem só na nossa próxima cartela. O que muda são as medidas adotadas pelas autoridades no combate ao problema. O protocolo de ação deve ser respeitado, não só pelos países afetados, mas também pelos que ainda não registraram casos de doença. É necessária uma abordagem integrada com governos e sociedade, trabalhando juntos na contenção do agente infeccioso. Reparem aí nessas imagens que são muitos dos protocolos que nós adotamos durante o período da pandemia, que são atitudes que não adianta ser somente por parte de governos, tem que ser também uma atitude coletiva e uma atitude da sociedade, porque nesse momento em que ainda não se sabe como se tratar dessa doença, essas atitudes elas fazem parte desse combate. Observem comigo lá na imagem que nós estávamos mostrando, que vocês vão ver 3 imagens que trazem para vocês aí muito do que nós vivemos. A primeira imagem, a gente tem o distanciamento social. Reparem só que na primeira imagem, a moça está bem à frente do rapaz. E isso foi uma das medidas que foram adotadas para evitar a proliferação dessa doença. A outra é o uso de álcool em gel como forma de combate, né? Forma de reduzir micro-organismos, né? Essa doença que pode estar ali na sua mão, e é com a mão que a gente realiza várias coisas do nosso dia a dia. Então, higienizar as mãos é uma das principais medidas que nos ajudam a combater doenças. Quando não se tem álcool em gel, é água com sabão mesmo, mas o importante é higienizar as mãos.
E a outra imagem traz a utilização das máscaras, que também foi uma forma, uma medida de proteção para evitar que houvesse essa grande proliferação de um vírus, né, dessa doença. Mesmo assim, algumas doenças conseguem ser pandêmicas, ou seja, conseguem atingir todo o mundo. Observem esse mapa que eu trouxe para vocês. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Olha só, observem aí nesse mapa que todo o mundo foi atingido com a Covid-19. E aí nesse mapa você vai ver vários tons de azul. Enquanto mais tiver azul, foram maiores os números de casos por milhão de habitantes. Então observem que em todo o mundo você tem 5 casos de Covid, uns em menor grau, outros em maiores graus, mas todos foram acometidos. Observem, você tem um azul mais escuro, você tem um azul mais claro, um outro bem mais clarinho. Então, tudo foi atingido por esse vírus da Covid-19. No entanto, em cada região, em cada localidade, considerando as medidas de proteção que sociedades, governos e atitudes individuais tiveram, conseguiram ter um certo controle e evitar maior número de casos, mas todo o mundo foi atingido. Então, quando uma doença consegue ultrapassar fronteiras ao nível de atingir o globo, atingir o mundo todo, a gente diz que essa doença é pandêmica. E nós aqui passamos por esse momento histórico de uma pandemia. Mas nós já tivemos na história da humanidade outras epidemias que também marcaram a nossa história. E eu trouxe algumas para vocês. Vamos ver a primeira. A primeira pandemia que eu trago para vocês é a gripe espanhola. A gripe espanhola aconteceu em 1917, século XX. Foi uma variação do vírus de influenza, com estimativa de entre 17 a 100 milhões de mortos em todo o mundo. Então, a gripe espanhola foi aí uma das pandemias mais devastadoras que atingiu o mundo. Observem a quantidade de mortos dessa pandemia. De 17 a 100 milhões de mortos foram aí os números dessa gripe, que também foi pandêmica, conhecida como gripe espanhola. A outra pandemia histórica que também atingiu o nosso mundo, né? Atingiu a história do mundo e também marcou é a peste bubônica ou peste negra. Foi outra pandemia que também foi histórica, está marcada na história da humanidade. Aconteceu em 1343, ou seja, no século XIV, e é uma doença causada por uma bactéria presente em ratos pretos. Pulgas que morderam os ratos, ao entrar em contato com os humanos, transmitem a doença, com uma estimativa de mais de 50 milhões de mortos. Eu quero que vocês observem essa imagem, que vocês estão vendo aí uma pessoa toda de preto, com uma máscara de bico. Isso significa um mal na história da humanidade. É um desenho que caracteriza a peste bubônica ou peste negra. Peste bubônica ou peste negra, e ela era uma indumentária dos médicos. Os médicos utilizavam essa indumentária exatamente por não conhecerem essa doença, não sabia como que controlava essa doença. E nós estamos falando do século XIV, né? Não se tinha todo esse conhecimento da medicina, não se sabia como se controlava uma doença. Eles acreditavam em várias coisas, por exemplo, acreditavam que comer doces
era uma forma de aliviar essa peste bubônica, de tratamento. Então, os médicos, eles utilizavam essa máscara com um bico, porque eles achavam que essa doença era passada por algum ar envenenado. E nessa ponta, na ponta do bico dessas máscaras, eles usavam várias essências, odores fortes que eles acreditavam matar o vírus, acreditavam que esses odores conseguiam destruir o que ocasionava essa doença. Então, eles eram todos encapados com uma roupa preta, né? Andavam com essa vara a ponto de nem tocar nas pessoas doentes, eles cutucavam com essa vara aí, examinavam dessa maneira e utilizavam essa máscara parecendo um pássaro com esse bico, porque na ponta tinham várias essências para que matasse os vírus antes de chegar na narina dos médicos. Então, eles acreditavam que isso era uma forma de prevenir. É lógico que com os estudos, com o avanço da medicina, com o avanço das descobertas, né, historiadores já disseram, né, já registraram que isso pouco ajudou a salvar vidas, né, na manutenção da vida naquela época. Mas nós estamos falando aí de um tempo muito distante em que não haviam ainda sido descobertas várias coisas. E a outra pandemia que a gente tem, para mostrar para vocês, também histórica, é a gripe suína. Olha só, a gripe suína, conhecida como H1N1 do século 21, é uma mutação dos vírus influenza, que até então habitava apenas suínos, e ela aconteceu entre 2009 e 2010. Estima-se que de 17 a 18 mil pessoas morreram em todo o mundo. E em 2021, essa doença também foi sentida em vários países e também no nosso estado. Porém, o número de pessoas que morreram é um número bem menor. Enquanto a gente falava aí de milhões de mortos, a gripe suína teve aí, entre 17 a 18 mil pessoas morreram em todo o mundo. Foi uma pandemia, sim, teve mortos, mas em comparação com outras pandemias que já aconteceram no mundo, foi uma pandemia com poucos casos de morte em todo o mundo. Nós vimos aí 3 pandemias históricas. A gente passou pela pandemia do coronavírus, que também foi bastante significativa, né? Não ainda podemos dizer que estamos fora da pandemia, mas já se há um avanço na contenção dessa doença, porque até o momento a vacinação é o único controle contra as doenças que podem aí se tornar pandêmicas. A gente viu que pandêmicas, né, acometem todo o globo, acontecem em vários países, várias nações sofrem com essa doença e que isso, apesar de ser o mais significativo porque nós passamos, não é novo na história da humanidade. Nós já tivemos outras pandemias que também acometeram muitas vidas, muitas pessoas morreram com essas outras doenças, que na medicina à época não se tinha cura, não se sabia como curar, não se sabia como evitar que as pessoas morressem por conta do conhecimento daquela época. É lógico que os anos foram passando, novas descobertas foram feitas, cientistas foram cada vez mais se especializando em pesquisas e procurando formas de combater aí esses vírus e bactérias que podem se tornar doenças pandêmicas. Nesta aula, nós falamos sobre surtos, endemias, epidemias e pandemias. Caracterizamos cada uma delas e exemplificamos também. E agora a gente encerra a nossa aula.